Bom dia, meus alunos e alunas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências, de um jeito um pouquinho diferente, mas se Deus quiser, por pouco tempo. Logo, logo estaremos de volta todos juntos dentro da sala de aula, ok? Nosso assunto de hoje é a água no planeta. Vamos dar uma olhadinha? Sabemos que a maior parte do nosso planeta é formado por água, em torno de 70%. O que nos dá a sensação de que existe, esse recurso que em grande quantidade e que ele não vai acabar, que ele será inesgotável. A água de fácil acesso dos rios, lagos e represas representa pouquíssimo do total de água doce disponível, em torno de 1%. Essa água doce é aquela que nós utilizamos praticamente em todos os nossos afazeres, né? É preciso considerar ainda que a água, para ser de boa qualidade, ela precisa estar livre de contaminação e de qualquer substância tóxica. A Organização das Nações Unidas estima que as reservas de água pelo mundo podem diminuir 40% até 2030. Sabe por quê? Porque a população mundial está aumentando. Pode triplicar nos últimos 50 anos. E aumentando a população, aumenta o consumo. O consumo na agricultura, na irrigação, na industrialização e na produção de energia elétrica. E nas atividades que a água está associada. Um outro fator também é que metade dos mananciais do planeta está ameaçado pela poluição e pelo assoreamento dos rios. A poluição acontece quando as indústrias liberam os seus resíduos industriais nos rios, nos mananciais, sem tratamento. E a agricultura também, quando faz a utilização de fertilizantes e de agrotóxicos. E por último, cerca de 90% da água utilizada nos países desenvolvidos são devolvida para a natureza sem qualquer tipo de tratamento, não passa por nenhum tipo de tratamento. Concluindo, água em abundância nós temos. O que nós não temos é água de boa qualidade, é água doce para ser consumida. Por isso, devemos fazer o uso da água com muita responsabilidade, com muita consciência, para garantirmos que as próximas gerações futuras possam vir a usufruir desse bem também. Falamos um pouquinho agora sobre o ciclo da água. Vocês se lembram que nós falamos dos fatores abióticos e dentre esses fatores nós falamos do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônicos e seus ciclos, né? E a água, por ser um fator abiótico, ela também tem um ciclo. Lembrando que a importância dos ciclos desses elementos na natureza é muito importante porque é uma forma com que esses elementos se renovem. Eles vão se renovando ao longo do tempo. No ciclo hidrológico, nós vamos encontrar 3 processos fundamentais. Partindo de um princípio que ao longo do dia a água da superfície ela vai aquecendo. Conforme ela vai aquecendo, ela deixa o seu estado líquido e passa para o seu estado de vapor. Assim como acontece com a panela com água quando a gente coloca no fogo, né? Se você tampar essa panela quando a água estiver no estado de vapor, você pode verificar a formação de gotículas, na tampa da panela. Assim acontece no ambiente. A água da superfície e também a água liberada dos seres vivos pelo processo de transpiração, ela é aquecida. Uma vez que ela aquece, ela deixa o seu estado físico líquido e passa para o estado de gás, que é o vapor. Esse vapor, então, ele sobe em direção à atmosfera. Esse primeiro processo, eu vou marcar aqui para vocês. Esse primeiro processo nós conhecemos como evaporação. Então, a água da superfície se aquece, muda o estado físico, vira vapor
e vai em direção à atmosfera. Quando a água chega na atmosfera, ela encontra temperaturas mais baixas e aí acontece o processo de condensação, ou seja, ela deixa o estado de vapor e passa para o estado líquido novamente. Nesse momento, eu faço uma observação. Se esse vapor encontra uma atmosfera com uma temperatura muito mais baixa, a água não vai virar gotículas de água, ela vai virar cristais de gelo. Então, ela deixa de ser vapor e passa a ser no estado sólido da água, né? Que são os cristais de gelo. Bom, quando então esse vapor se condensa, formando as gotículas de água, essas gotículas vão se acumulando e, por sua vez, venham a formar as nuvens. Essas nuvens vai chegar num momento que ela não consegue, se ela tiver com uma grande quantidade de gotículas, ela não consegue sustentar isso. Então as gotículas acabam escapando, né? Saindo, a nuvem derrama essas gotículas de água em direção ao solo. Nesse momento, eu tenho então a precipitação, que é onde a nuvem não consegue mais segurar essas gotículas de água e ela libera em direção ao solo, né? Chegando aqui no solo, na superfície, a água pode encontrar dois caminhos. Ela pode ser absorvida pelos seres vivos, ou ela pode infiltrar no solo. Então, aí um terceiro processo que é a infiltração. Nesse processo de infiltração, a água infiltra no solo, ela infiltra. Se nesse momento ela encontrar uma rocha permeável, uma rocha que possa absorver essa água vai ficar retida, formando os aquíferos. Ou a água pode seguir por caminhos no subsolo, como se fosse um rio, e chegar até um ponto e voltar para a superfície, aflorando, formando, né, as nascentes dos rios. Então, o ciclo hidrológico ele é composto por 3 processos: a evaporação, a precipitação e a infiltração. Não posso deixar de falar o quão é importante a presença de vapor d'água na atmosfera. É esse vapor que vai fazer com que nós tenhamos o ar seco ou o ar úmido. Quando a gente fala de ar seco e úmido, eu estou falando de umidade relativa do ar. Essa umidade relativa é a quantidade de água, a relação da quantidade de água existente no ar com a quantidade máxima de água que ele pode ter numa determinada temperatura. Para que não ocorra complicação na nossa saúde, a umidade relativa ela tem que estar próxima de 60%. Se ela cair para 30%, já é um indicativo de problema de saúde. E aí a gente começa a sentir alguns sintomas, né? A irritação nos olhos, no nariz, na garganta, as complicações de doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, entre outros. Para a gente aliviar esses sintomas, pode ser feito o uso de umidificadores de ambiente, pode ser feito o uso de bacia com água, recipientes com água no quarto durante a noite ou toalhas molhadas. Fazer o uso também de soro fisiológico para fazer a limpeza das vias, né, das narinas ao longo do dia. E também, muito importante, ingestão de água, né, ingestão de líquidos ao longo do dia. Falando um pouquinho agora para vocês que a água ela é essencial para o equilíbrio do ambiente e ela participa de várias funções que só pode acontecer na presença dela. E ela é o principal componente formador dos seres vivos. Ela é tão importante, gente, que dentro do nosso organismo ela desempenha várias funções, como transporte das mais variadas substâncias entre as células. É a água que vai manter o tamanho e o volume das estruturas celulares. Ela é o componente que vai formar os líquidos orgânicos nos vegetais, como as seivas, e nos animais, como a urina, o sangue e o suor. E ela participa também de vários processos, como a respiração e a digestão.
Como o nosso corpo ele é formado em maior parte por água, essa água ao longo do dia ela vai sendo perdida através da nossa urina, através da nossa transpiração, do suor. E é muito importante que fazer a reposição dessa água, porque senão a gente entra num quadro de desidratação. Como que eu posso me hidratar? Bebendo líquidos ao longo do dia e fazendo a ingestão de alguns alimentos, como frutas, verduras e legumes. Falando um pouquinho agora de doenças relacionadas com a água, acabei de falar que é muito importante fazer a ingestão de líquidos, né? É muito importante, o nosso organismo precisa de água para fazer várias funções. E essa água ela tem que ser de boa qualidade, ela tem que ser água potável. Vamos fazer uma observação aqui. A água potável é aquela que é transparente, que é insípida, não tem cheiro, que ela é inodora, ela não tem gosto e ela não pode ter micro-organismo e nem substâncias químicas. Vocês sabiam que metade das mortes de crianças de até 1 ano de idade e várias internações hospitalares são causadas por doenças que são doenças transmitidas por água contaminada? Sabe quais são essas doenças? Disenterias, febre tifoide, cólera, hepatite infecciosa e giardíase. Não vou me atentar na explicação dessas doenças, pois vocês já fizeram pesquisa, né, sobre cada uma delas. Um outro detalhe, minha gente, é que a água ela também é utilizada por alguns animais no ciclo reprodutivo. E esses animais eles são vetores de vírus que causam doenças, como por exemplo o Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti, a fêmea, ela deposita os seus ovos em água parada. Rapidamente, em questão de dias, eu já tenho vários indivíduos mosquitos adultos. Se esse mosquito pica uma pessoa que tem o vírus da dengue, da zika, da chikungunya ou da febre amarela, ele acaba se contaminando e ao picar uma outra pessoa, ele leva esse vírus, né, contaminando outras pessoas. Para prevenir de todas essas doenças que são transmitidas por água, é muito simples. Nós temos aqui algumas coisas que podemos fazer, que é simples, rápido e prático, que devemos ter como fazer isso no nosso cotidiano, tá? Primeiro, consumir água tratada, de boa qualidade, água potável. Lavar as mãos. Lavar as mãos hoje a gente já nem aguenta mais ouvir, né? Nós estamos tendo essa forma de prevenção para poder evitar a contaminação do coronavírus. Não só do coronavírus, minha gente. A lavagem correta das mãos, ela nos previne contra a contaminação de vários outros micro-organismos. Sempre que for preparar alimentos, utilizar água tratada, lavar frutas e verduras corretamente, limpar a caixa d'água periodicamente. Essa caixa d'água seria interessante fazer a limpeza a cada de 6 em 6 meses. E se atentem se a caixa d'água se ela está bem fechada, bem vedada, porque corre o risco de passar algum animal e liberar os seus dejetos e esses dejetos cair na água e contaminar a água da caixa d'água. Nunca entrar em contato com água de enchentes e de esgotos. E por último, não deixar a água parada em ambientes. Vamos aproveitar nesse momento que nós estamos em casa e fazer uma geral nos nossos quintais, para ver se não tem nenhum potinho, uma tampinha, algum vasinho que possa vir a acumular água, né? Então a gente previne também contra o aparecimento do Aedes aegypti. Terminamos por aqui, um beijo e até a próxima aula.